Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Bárbara Fiuza e hoje vamos continuar a análise do livro Primeiro Reino. Hoje vamos ver o capítulo 14, que intitula-se O Verdadeiro Objetivo da Fidelidade. Você sabe por que nós precisamos ser fiéis a Deus? Por exemplo, você sabe por que nós precisamos devolver o nosso dízimo e dar as nossas ofertas? Será que Deus precisa do nosso dinheiro para manter a sua causa ativa? É óbvio que não, né? Ele é grandioso, ele é poderoso e ele pode fazer o que ele quiser, sem precisar da nossa ajuda. Mas a sua infinita misericórdia, Deus permite que nós participemos da sua obra. Ele quer trabalhar em parceria conosco, como nosso amigo, como nosso parceiro mesmo, e nos dá a oportunidade o tempo todo, através da devolução do dízimo, das ofertas, do nosso tempo, das nossas palavras amigas, né, de tudo que a gente tem, de todos os recursos que nós temos sendo compartilhados com os outros. Essas são as nossas oportunidades de trabalhar para o reino de Deus, de contribuir com Ele, ainda que Ele não precise de nós. É aquela história, né? Ele não precisa, mas Ele quer. Ele nos quer ao seu lado. Então, o objetivo principal de Deus ao nos pedir fidelidade total, além de querer trabalhar em parceria conosco, é para forjar o nosso caráter ao caráter de Cristo. Você lembra lá em Gênesis, quando diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança? Então, depois do pecado, essa semelhança que nós tínhamos com Deus foi meio distorcida. E o objetivo de Deus agora é que essa semelhança seja recuperada. Não apenas para nos parecermos mais com Ele, talvez na aparência, eu não sei, ou no caráter, mas para que nós estejamos mais perto dele, porque ele sente muito a nossa falta, como um pai sente falta dos seus filhos quando está longe, né? E quando nós doamos, o que quer que seja, quando nós abrimos mão daquilo que nós temos em prol de outras pessoas, em prol da causa de Deus, isso simboliza o desapego, simboliza que nós não dependemos daquilo para viver, porque nós dependemos de Deus. É certo que nós precisamos de dinheiro para sobreviver nesse mundo e Deus sabe disso, mas nós não podemos depender do dinheiro, como se ele fosse prover tudo nas nossas vidas. O dinheiro é um meio, ele é um recurso, assim como a comida, assim como a bebida. Mas nós devemos depender não dos recursos, mas do provedor dos recursos. E o provedor é o nosso Deus maravilhoso. Então, toda vez que nós damos o dízimo na igreja, por exemplo, nós estamos dizendo assim: Senhor, eu não dependo desse dinheiro, então eu estou te dando, porque eu sei que para mim não vai fazer falta, porque eu não dependo dele, sabe? E olha só que engraçado, Deus pede a menor parte de tudo aquilo que ele nos dá, ele pede só 10%, sabe? E de oferta, ele pede aquilo que o seu coração quer dar com alegria. Então, Deus é muito bom, Deus é muito bom, mas você veja que mesmo ele pedindo uma ínfima parte daquilo que nos dá, ainda é difícil dar, muitas vezes é difícil dar, é difícil abrir mão daquilo que é, mesmo daquilo que é pouco, né? E às vezes nós ganhamos uma quantia a mais do que estávamos esperando, mas na hora de dar o dízimo, a oferta, a gente treme na base, a gente fala, nossa, mas eu vou ter que dar. Só que você não tinha aquele dinheiro. E você só tem aquele dinheiro porque Deus te deu. Então, isso é algo que vai sendo trabalhado em nós, né? Essa questão dos dízimos e das ofertas. Eu tô falando aqui de dinheiro, mas pode ser qualquer coisa. Você pode, talvez, ser uma pessoa que é bem mão aberta, assim, para dinheiro, que não se apega a dinheiro, a bens materiais, mas você tem dificuldade de doar o seu tempo, de dar atenção até para as pessoas que você ama. Você tá sempre na correria, tá sempre
achando que tem que fazer tudo, né? Eu tava meio assim, e não vale a pena, né? A gente sempre tem que tirar um tempo de qualidade pra gente mesmo, pra nossa família, para os nossos filhos, para os cônjuges, né? Para Deus, obviamente. Então, talvez o seu apego não seja dinheiro, talvez seja o seu tempo, né? Talvez não seja o tempo, talvez seja a vaidade, talvez seja um vício, talvez, sei lá, são tantas coisas que nos prendem, né? Talvez seja um relacionamento, eu não sei a que você se apega, mas Deus nos convida, né? Falando, dando o exemplo assim do dinheiro, Deus nos convida a abrir a mão e a dizer: Pai, eu só dependo de Ti. A viúva, quando deu aquelas 2 moedas que eram todo o seu sustento, nossa, muitas pessoas podem ter achado, né? Gente, do que ela vai viver? Essa mulher é louca. Mas no coração dela, eu tenho certeza que havia algo dizendo assim: Senhor, eu não dependo dessas 2 moedas, eu dependo de Ti. E olha, que eu pensando aqui me caiu uma ficha aqui agora, que para ela ter tido essa atitude de fidelidade, provavelmente, muito provavelmente, ela conhecia o Deus que ela servia. Ela era fiel. E se ela conhecia, ela já devia ter tido várias provas de Deus de que ele não a desampararia. Né? Você já pensou nisso? Pode ter sido o primeiro ato de fidelidade dela, daquele tipo assim: quer saber? Eu vou dar e ver o que acontece. Ou pode ter sido simplesmente um ato de confiança por saber que Deus não a desampararia, sendo que nunca a havia desamparado na vida. Você já parou para pensar nisso? Porque o doar, né, o devolver a Deus, o depender de Deus é um exercício. A gente não aprende isso assim de uma hora para outra. A gente vai sendo moldado. Então, por exemplo, hoje eu sou dizimista e ofertante. Hoje eu tenho um pacto com Deus de devolver a Ele tudo que Ele me dá, né? Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo que eu era muito infiel nessa parte, que eu ficava insegura, que às vezes eu falava: não, esse mês eu não vou dar, né? E Deus não me puniu por isso, pelo contrário, Ele foi mostrando para mim que Ele não me desampararia, que Ele sempre seria fiel a mim. Então eu poderia ser fiel a Ele também, eu poderia confiar nele, sabe? E isso foi sendo mudado dentro de mim. Eu te convido a fazer o mesmo com o seu dinheiro, com o seu tempo, com os seus relacionamentos, com tudo na sua vida. Para fechar o vídeo, hoje eu quero contar uma história que o autor conta aqui, do pastor George Miller, lá nos anos de 1800 e bolinha. O sonho dele era ter um orfanato, mas ele não tinha um tostão furado no bolso. Ele era um bom pastor que sempre visitava as suas ovelhas e dava assistência para todo mundo, mas ele era muito pobre. Só que aquele sonho ardia no coração dele. Ele queria ter um orfanato e ajudar muitas crianças na cidade dele, porque lá não tinha orfanato nenhum, mas tinha muitas crianças sofrendo. E um dia ele resolveu, inspirado por outro pastor que tinha vivido muito tempo antes dele, inspirado pela história desse pastor, ele resolveu dar um voto de confiança a Deus e viver assim, perigosamente, só na dependência de Deus. Ele pensou: quer saber? Eu vou confiar em Deus, eu vou montar esse orfanato, eu vou abrir um orfanato sem pedir recurso nenhum para quem quer que seja, eu só vou pedir para Deus e Ele vai responder as minhas orações. Ele compartilhou isso com um amigo, e o amigo dele falou: ótimo, perfeita a sua ideia, acho muito nobre, só tem um problema, você não tem dinheiro, então não vai dar certo. E ele disse assim: não, mas peraí, o fulano lá, tantos anos antes de mim, ele fez isso e deu certo. Aí o amigo dele falou assim: sim, pode ter dado certo para ele, mas ele viveu 100 anos antes de você. Agora os tempos são outros. Aí ele disse: os tempos podem ser outros, mas o Deus é o mesmo.
e eu vou fazer e vai dar certo. Naquela época, ele alugou uma casa no centro da cidade e começou com 30 crianças. 30 anos depois, ele tinha 5 orfanatos espalhados pelo mundo, pelo país dele, e mais de 2.000 crianças, 200 funcionários. Agora eu te digo, cara, como é que deu certo se ele não pediu doação nenhuma para ninguém? E fala, Deus atendeu as orações dele. E ele diz, né, no relato, que um dos principais objetivos que ele tinha, além de cuidar das crianças, era que as pessoas vissem que Deus responde às orações e fossem inspiradas por isso. Gente, vocês já pararam para pensar que nós temos ao nosso lado o Rei do Universo, o dono do ouro e da prata, o dono de tudo que existe? Vocês já pararam para pensar que a gente não precisa ficar mendigando nada nessa vida? Claro, nós temos que fazer a nossa parte, né? Trabalhar. Não estou falando aqui para ninguém largar um emprego, nem nada disso. Mas, em termos de relacionamento, por exemplo, olha quantas vezes nós mendigamos amor. Nós nos apegamos às pessoas e achamos que só com aquela pessoa a gente vai ser feliz. E a gente tem Deus, o Rei do Universo, o próprio amor, que pode nos dar todo o amor que nós precisamos. Nós não precisamos ficar mendigando amor de ninguém. Nós não precisamos de carência, nós não precisamos nos sentir sós. E a gente se sente tendo o próprio amor aqui disponível, oferecendo amor e relacionamento o tempo todo para nós e nós não vemos. Isso passa batido porque nós sempre estamos olhando para fora, para as pessoas, para o dinheiro, para o trabalho, como se isso fosse salvar as nossas vidas, mas não vai. Enquanto o próprio amor, o próprio Deus, o dono de tudo que existe, de todos os recursos que nós necessitamos, Ele está aqui nos oferecendo isso de mãos abertas o tempo todo. Basta que nós aceitemos. É só isso que a gente tem que fazer, aceitar. Jesus já pagou tudo. Imagina se alguém chegasse para você e dissesse, eu paguei todas as suas dívidas, vai ser feliz. E você ficasse ali, não, mas não é possível, não. Não, é bom demais para ser verdade. Não, melhor não. Seria insanidade, não seria? Não aceitar. É isso que a gente faz o tempo todo com Jesus. Ele já pagou tudo, ele já nos deu tudo. Tudo. O tempo todo ele derrama todas as bênçãos nas nossas cabeças. E nós não aceitamos, nós não prestamos atenção. Nós não continuamos achando que tudo depende de nós. E sim, como eu já falei, nós temos que fazer a nossa parte, mas nós temos que deixar Deus fazer a parte dele. E nós nos esquecemos disso várias e várias vezes. Então hoje eu te convido, peça para Deus te ajudar a depender somente dele. Em tudo, nos relacionamentos, no dinheiro, no trabalho, com seus filhos, com seu marido, com sua esposa, com a sua família, em tudo. Queira depender de Deus, dependa de Deus e veja sua vida mudar poderosamente, ser transformada incrivelmente. Esse é o meu convite para você hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Espalhe a palavra de Deus hoje. Hoje. Não espere mais. Hoje é o dia. Agora é a hora. Estava assistindo o Kung Fu Panda antes de ontem e o mestre fala assim, ontem é história, amanhã é mistério, hoje é a maior dádiva que nós temos, é por isso que se chama presente. Até a próxima.